Olá, ouvintes da Rádio Noroeste, aqui é Thaís Cremasco, estamos em mais um programa É o Seu Direito, falando sobre questões jurídicas com o Dr. José Antônio Cremasco, advogado, e hoje a sugestão do Cremasco para o nosso programa foi falar sobre o que está todo mundo querendo saber, que é essa história do FGTS, o que está acontecendo, como que será esse processo, já existe, não existe? Então, Cremasco, vamos lá, oi. Bom dia a todos da Rádio Noroeste, é sempre uma satisfação tratar desses temas de interesse da classe trabalhadora. Aliás, eu queria deixar uma sugestão, se tiver algum tema que você queira que seja abordado aqui nesse espaço, pode mandar, que nós vamos tratar disso. Eu acho que esse tema do Fundo de Garantia, da correção do Fundo de Garantia, é muito importante diante dos comentários que têm surgido. É que saiu a notícia que o Supremo Tribunal Federal vai colocar em pauta o julgamento de uma ação para discutir se a TR é o índice correto para corrigir o saldo do Fundo de Garantia. Por que isso? Porque as contas do Fundo de Garantia foram corrigidas com esse fator, com esse índice. E esse índice, em alguns anos, atingiu 0%, enquanto que a inflação foi 5%, 6%. Essa diferença causou um enorme prejuízo nos saldos que estavam depositados nas contas dos trabalhadores. Então, o próprio Supremo já decidiu em outras ocasiões, alguns anos atrás, que a TR não servia para corrigir, por exemplo, índice de desapropriação. O bem público, o órgão público desapropriava um imóvel, ia indenizar e a correção era pela TR. O próprio Supremo falou que não era para ser com a TR, era para ser com outro índice. Ora, se a TR não servia para remunerar uma desapropriação, é óbvio que também não servia para remunerar a conta do Fundo de Garantia do Trabalhador. Aí, então, os sindicatos, os trabalhadores entraram com a ação. Muitas dessas ações foram julgadas improcedentes, outras julgadas procedentes. Tem ação individual, tem ação coletiva, tem ação de sindicato. E essas ações foram tramitando em primeira e segunda instância. Quando chegou no STJ, Superior Tribunal de Justiça, o desembargador relator de um processo suspendeu o andamento de todas as ações no Brasil inteiro. Todas as ações estão paralisadas. Só que, paralelamente a essas ações, alguns partidos políticos entraram com ação de inconstitucionalidade discutindo esse tema. E esse tema é que vai entrar em pauta agora, segundo consta, no mês de maio, o Supremo vai decidir. A TR é o índice correto para corrigir a conta ou não é? Se o Supremo disser não é, todas as ações estão perdidas. Se ele disser que ao contrário, se o Supremo disser TR não é o índice, todas as ações serão procedentes, e se ele disser não, está correto, vai usar a TR, as ações todas foram perdidas, não tem mais o que fazer. O Cremasco, é interessante que eu fico num misto de esperança e desesperança quando a gente fala desse assunto, né, da correção do Fundo de Garantia. Por um lado, existem estudos que demonstram que as perdas custariam 538 bilhões. E também existe já 200 mil processos, né, discutindo essa questão, mais de 200 mil processos. E quando a gente começa a olhar para os posicionamentos atuais, né, do Supremo, eu tendo a achar que eles vão dar um jeito de não fazer passar. Eu queria dividir com você e ouvir um pouquinho o que você sente, porque quando eu começo a olhar a lei e como deveria ser, é muito simples que essa correção juridicamente é o que deveria acontecer. A TR está errada, não poderia ser assim. Mas pensando em todos os golpes que os trabalhadores vêm sofrendo, me traz uma desesperança de achar que eles vão dar um jeito de não julgar isso procedente. Eu queria ver o que você pensa sobre isso. O que você acha? Vai rolar, não vai rolar? Como que é? Bom, o processo não pode ser julgado pela capa, e não pelo número que ele representa. Podia ser 1 centavo, como pode ser 600 bilhões. Não importa. Se a cifra for essa, de 500 e tantos bilhões, foi um dinheiro que a Caixa Econômica economizou às custas dos trabalhadores. É um dinheiro que ela economizou. Então não pode ter um julgamento olhando o número ou olhando a capa. Tem que ser julgado, o mérito tem que ser analisado segundo os dados. O precedente é que o Supremo não reconhece a TR
como fator de correção. A própria Justiça do Trabalho, em decisões recentes aí, acabou afastando a TR como índice de correção de débito trabalhista. Então, o judiciário brasileiro é assim mesmo, a justiça é assim mesmo, ganha-se coisas impossíveis, perde-se causas que está no olho, tá na cara, que não era para perder, mas é a posição do judiciário. Não se pode ficar imaginando, como já tem muita gente garimpando o processo. Vamos entrar agora, vamos correr. É bobagem entrar agora. As ações estão suspensas. E se no dia do julgamento algum ministro retirar de pauta? Para que vai entrar com o processo? É verdade. O juiz vai mandar parar? Bobagem. Então tem que esperar a decisão do Supremo. É verdade. E eu queria também fazer aqui um raio-x para o ouvinte, para explicar quem pode entrar com essa ação na justiça, né? Então, toda pessoa que teve um saldo na conta do Fundo de Garantia de janeiro de 1999 até atualmente, mesmo que ele tenha sacado esse valor, ele pode entrar com essa ação na justiça pedindo a correção monetária dos valores. Como o Cremasco falou, não é o momento agora, dentro da visão dele e a visão que o escritório escolheu, não é o momento para entrar com o processo, mas todo mundo pode entrar. E é importante também que o ouvinte saiba que os herdeiros também vão poder entrar com essa ação, né? Qualquer pessoa que teve a conta nessa correção depois de 1999, o herdeiro também vai poder ingressar com essa ação. Então, os processos estão hoje, como o Cremasco falou, parados, né? Existem individuais ou coletivas, a gente sabe que as ações individuais acabam saindo mais rápido, não sei se o Cremasco concorda com essa visão, mas pelo jeito é muita gente que vai ter o direito dessa correção, né? Praticamente qualquer pessoa que já trabalhou com registro em carteira, tem uma conta vinculada, vai poder pleitear isso. Tem que ficar bem claro exatamente esse ponto. Eu tinha uma conta do Fundo de Garantia. Sacou porque morreu, sacou porque pediu demissão do emprego, porque se aposentou. Não importa a modalidade, se o dinheiro está lá ou não. O importante é que se o dinheiro estava lá na conta nesse período que foi corrigido, na nossa opinião, de forma incorreta, utilizando a TR. O fato gerador do direito é ter o dinheiro depositado na conta vinculada. Ponto. Esse é o ponto que vai ser analisado. Tinha o dinheiro? Você tem direito. A TR vai válida? Se for válida, perdeu o processo. Se a TR não for declarada válida, ganhou o processo. O fato é, eu não entrei com esse processo. E agora? Primeiro, vai verificar no sindicato se o seu sindicato tem ação. Se o sindicato não tiver ação, existe a possibilidade de você entrar. Só que você não vai partir para uma aventura. Você vai discutir já em cima daquilo que o Supremo decidiu. Fica muito mais fácil. Entrar agora é o juiz botar um carimbo. Suspende o andamento da ação. Porque tem muita gente, né, beira inclusive uma fake news, né, falando desse negócio de que quem não entrou não vai poder entrar mais, então tem que entrar correndo antes do STF. Não existe nenhum precedente que dê a impressão de que isso vai existir no judiciário, né? Então não tem essa de sair correndo. Eu acho que parece muito mais, como você falou, um oportunismo, né? Vamos entrar, do que de fato uma questão jurídica, que seria o ideal mesmo esperar essa decisão que pode acontecer agora em maio, né? Nesse julgamento, se ninguém pedir vistas, e esperar ter um posicionamento para depois ingressar com a ação no caso de não ter a categoria desse trabalhador entrado com uma ação coletiva. Eu acho que eram essas as considerações. Você quer falar alguma coisa antes de a gente encerrar o programa? Não, tem que tomar cuidado. Se você aparecer alguém dizendo para você, eu vou entrar com ação agora, você assina uma procuração e assina um contrato de honorários. Se o Supremo falar que a ação foi ganha, e se por acaso você já tem ação com outro advogado, você vai pagar 2 advogados. Então, primeiro, tenha certeza se você tem ação ou não. Se tiver, espera o resultado. Se não tiver ação, não se apavore, espera o resultado do Supremo e aí procura o seu sindicato, procura um advogado e aí você entra com a ação, já sabendo dessa decisão do Supremo, que é muito mais prático, muito mais fácil. Não é hora de apavoramento. Deixa a garimpagem para outros incautos. Não entre nessa.
Tá certo. Então, essa é a nossa contribuição para o seu direito, para o trabalhador saber aonde que ele está pisando. Informação é tudo. Quando a gente tem informação, a gente consegue entender as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, Rádio Noroeste, obrigada por esse espaço. Um bom dia a todos.